Olá, alunos da FIG, bem-vindos a mais uma aula. Lembrando para alguém que estiver inscrito no canal e vendo esse vídeo aqui é voltado especificamente para os alunos do curso de História Medieval da Faculdade Guarulhos. Então, ele pretende fazer parte de um contexto com outras discussões e remete a coisas que a gente já viu presencialmente em aula, então pode ser que não faça sentido para quem não é meu aluno, tá? O tema da nossa aula de hoje são as ordens religiosas da Igreja Católica na Idade Média. A gente tem o costume de acreditar que a Igreja Católica ela tem um nível de institucionalização e de organização extremamente hierárquico e bem determinado, como se fosse uma máquina com todas as suas engrenagens bem acertadinhas, ou um sistema extremamente moderno, burocrático, com cargos, funções, quem está acima, quem está abaixo, etc. Mas na prática, mesmo nos dias de hoje, mas desde a sua origem, a situação não é bem assim. Existe um espaço muito grande dentro da Igreja Católica para divergências, existe um espaço muito grande para diferenças e para iniciativas individuais. Óbvio que se isso for contra algum dos dogmas de quem estiver liderando no momento, né, nem nos dogmas oficiais só, mas das pretensões de quem estiver liderando, a gente já viu que isso pode terminar em situações muito complexas de perseguição, como a gente teve nas aulas dos hereges. Só que é importante a gente ter um outro lado, que é se a coisa é vista como contrária às intenções de quem está no poder naquele momento, ela pode ser perseguida, mas também há um espaço muito grande para essas iniciativas individuais. Desde o começo do cristianismo, a gente tem vertentes diferentes, ideias diferentes convivendo entre si. No próprio relato bíblico, a gente tem um conjunto de cartas que são enviadas às igrejas de locais diferentes, falando sobre práticas diferentes, falando sobre formas diferentes de se enxergar as coisas. Inclusive, na época, havia uma discussão, né, até que ponto era uma unidade religiosa, ou eram várias, inclusive há esse tipo de discussão no próprio texto bíblico. A gente já viu algumas dessas ordens religiosas nas nossas aulas. Então, por exemplo, a ordem beneditina, que talvez seja aí a mais importante, devido à quantidade de tempo que ela existiu, né? Lá na Alta Idade Média ainda, começo da Alta Idade Média, o São Bento com a sua estrutura de mosteiros. Não foi a primeira das ordens, a gente tem outras mais antigas, né? Mas é importante a gente perceber que essas ordens religiosas elas funcionam para além do funcionamento da estrutura básica da igreja. Então, assim, primeiro a gente tem a divisão da igreja em dois grandes braços. Um que seria o braço secular e o outro braço monástico. O braço secular são as pessoas que têm convivência normal com as outras. Então seria, por exemplo, padre, bispo, arcebispo, que estão ali no meio do dia a dia das pessoas, nas cidades, nos feudos. E o braço monástico é aquele que se isola nos mosteiros e aí acaba tendo uma vida totalmente à parte, mas que faz parte daquela infraestrutura que a gente já falou, em termos de escrita, de documentação, de produção de livros, bibliotecas e etc. E as ordens, muitas vezes, estão no meio de tudo isso. Então a gente tem ordens que são ordens monásticas, como o caso do São Bento, mas a gente tem ordens que podem ter funções muito específicas. A gente também já falou aí de duas outras ordens, que era a ordem dos hospitalários e a ordem dos templários, que tem a ver com as cruzadas. E eram ordens de monges guerreiros, eram ordens que tinham a ver com o cuidar de um território, a defesa de um território, defesa de pessoas que iam fazer peregrinação nesse território e assim por diante. Só que para além destas ordens, existem algumas outras muito importantes que vão ser extremamente marcantes e na Baixa Idade Média, no momento das grandes heresias, das grandes perseguições, da Inquisição. Algumas dessas ordens vão ganhar muito destaque, porque elas vão tomar um papel social muito semelhante ao dos hereges, só que dentro da Igreja Católica não consideradas como heréticas na maior parte das vezes.
que são as chamadas ordens mendicantes.